Bom, Délio, os partidos estão todos atentos a essas votações, inclusive da reforma tributária. Nem chegou a ser votado aí, em definitivo a reforma da Previdência, os grupos de discussão em torno da reforma tributária já começaram também no Congresso. Délio Rocha, você está ao lado do senador Ciro, do Progressistas, que também tem acompanhado de perto todo esse debate, né, Délio? Olha, Joelson, o Partido Progressista é o principal partido do Centrão, que é um grupo que reúne aqui, que é a maior força do Congresso Nacional, tem tido um papel muito importante, tem sido fiel da balança em muitas discussões, em muitas votações aqui no Congresso Nacional. E não vai ser diferente aqui na reforma da Previdência, nem em relação à reforma tributária. Eu estou ao lado do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos nomes das principais lideranças do Centrão, e eu queria começar essa entrevista exatamente querendo saber, senador, qual o papel do Centrão na discussão dessas matérias tão importantes como a reforma da Previdência e a reforma tributária. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Cidade. Acho que o grande papel do Centrão, desses partidos de centro, que o maior partido é o progressista, é a responsabilidade de ter um discurso antes das eleições e um discurso depois, e o mesmo discurso depois das eleições. Porque se você vê os partidos de extrema, sempre tem um discurso quando são oposição e outro quando são situação. Já vejo, por exemplo, todo mundo do PSL votou contra a reforma passada, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, a reforma previdenciária passada. E agora estão a favor. Nós, dos progressistas, temos o mesmo discurso sempre. Sempre dissemos que a reforma previdenciária é fundamental para o nosso país. Nós temos que ter uma reforma previdenciária que seja justa, que não só beneficie as camadas mais ricas, as pessoas que ganham mais. Eu costumo, já disse até aqui no seu programa, eu não conheço ninguém no nosso país que se aposente com menos de 60 anos de idade que ganhe um salário mínimo. Agora, eu só conheço senador, juiz, desembargador, coronel, fiscal de renda, procurador. São essas camadas que ganham mais que se aposentam muito cedo. E nós não podemos mais ter pessoas se aposentando no nosso país com menos de 50 anos de idade. As pessoas estão vivendo mais. Isso está acarretando uma falta de investimentos em saúde, em educação, em segurança, que nós temos que corrigir. Nós tivemos como ponto básico, que foi graças a uma luta dos progressistas, a defesa de categorias menos favorecidas na reforma, que é o caso do trabalhador rural, que não está sendo afetado, e os beneficiários do BPC. Então nós vamos aprovar no dia de hoje uma reforma que, no meu ponto de vista, tinha que ser até mais dura, elevar ainda mais a idade das pessoas. Nós temos que ter no nosso país a visão de lutar por salário, o melhor salário para as pessoas, não as pessoas se aposentarem cedo para tomarem a vaga de outra pessoa no mercado de trabalho. Então nós temos que ter uma reforma digna, que as pessoas recebam o seu salário digno para que ele possa ter uma segurança de continuar recebendo o salário no futuro e não uma previdência que venha atrapalhar a sociedade como um todo. Joelson e Elivaldo, hoje pela manhã o Senado discutiu aqui, por solicitação do senador Ciro Nogueira, a política nacional, uma política de preços sobre o gás de cozinha. Essa discussão foi bem recebida no Senado. E qual é o objetivo de promover essa discussão, senador? Nada tem mais afetado a questão do dia a dia, principalmente das pessoas de baixa renda, do que a questão do gás de cozinha no nosso estado do Piauí, no país como um todo. Nós temos, para você ter uma ideia, o absurdo, praticamente, eu vi uma reportagem outro dia que quase um quarto da população está voltando a usar lenha e carvão para cozinhar. Não podemos mais admitir isso nos dias de hoje, é um retrocesso. Mas por quê? Porque o gás de cozinha aumentou absurdamente, culpa da política da Petrobras, que dobrou o preço, e principalmente da extrema concentração na distribuição no nosso país, em que apenas 4 empresas dominam 90% do mercado, os lucros absurdos. Se você pegar os balanços dessas empresas, não existe no mundo uma lucratividade como essa, e nós levamos algumas demandas, alguns nortes, para que haja essa discussão. Houve uma discussão muito acalorada e eu acho que eu saio daqui bastante otimista que o Senado Federal trouxe as ideias pertinentes para que a gente possa trazer esse debate e trazer o gás de cozinha para um preço mais acessível à população.
Senador, um outro assunto que movimentou ontem aqui o Congresso Nacional, além da reforma da Previdência, foi a questão do pacote anticrime, onde foram, inclusive, feitas algumas mudanças ao texto original. Como o senhor ouviu essas mudanças, principalmente em relação à questão da prisão após segunda instância? Olha, a prisão de segunda instância tem que ser debatida no Congresso Nacional. Ela está na Constituição. A Constituição não permite a prisão até transitada em julgado. Se a população quiser que seja mudada, a grande maioria, eu sinto isso aqui, muda-se a Constituição. Não pode uma decisão judicial, por um placar apertadíssimo, como foi 6-5 no Supremo, por conta de ser um preso específico, que era o presidente Lula, que só houve aquela decisão porque era o presidente Lula. Se fosse qualquer outro cidadão, tinha dado o contrário. Então não podemos permitir que haja uma decisão para prender um cidadão, né, afrontando a própria Constituição, que está expressamente dizendo que não se pode, uma pessoa não pode cumprir a sua pena até transitar julgado. Mas se a população quiser isso, se muda a Constituição. Não pode ser por lei num pacote anticrime. Tem que haver uma mudança, uma PEC para mudar a Constituição. Senador, a gente está vendo hoje aqui o Congresso Nacional bem movimentado, existe a expectativa de que o texto base seja votado ainda na tarde de hoje, a previsão inicial era que fosse de manhã, né? E essa discussão em torno da PEC da Previdência deve se estender, né, pela noite e quem sabe até pela madrugada, como aconteceu, né, de ontem para hoje. Mas eu queria saber se o governo aí, ele tem razão em estar otimista, o senhor acredita que esse texto vai passar na Câmara com essa facilidade, digamos assim, com mais de 340 mil votos favoráveis à proposta? Não tenha dúvida, acho que vai ficar entre 330 e 350 votos. É a nossa projeção. Eu estou defendendo, trabalhando, que a Câmara dos Deputados trabalhe até no sábado para votar em segundo turno. Nós não podemos entrar em recesso com essa discussão ainda na Câmara, para que o Senado, no início de agosto, volte, a gente em 40, 50 dias no máximo, aprova essa reforma. O país como um todo, eu até achei um erro se jogar tudo nessa reforma. Nós tínhamos que estar discutindo a questão da reforma tributária, que é muito importante para o nosso país, outras reformas que são estruturantes fundamentais, mas o país está completamente paralisado esperando essa reforma, né? Se as pessoas vão fazer os investimentos necessários, o país precisa retomar e nós temos que dar uma resposta, já que existe uma maioria consolidada para aprová-la, que se faça o mais rapidamente possível. Senador, muito obrigado aqui pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal do Piauí. Joel, eu volto com você. Muito obrigado, Délio. Muito obrigado também ao senador Ciro Nogueira. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.